Olá, você que acompanha as transmissões aqui do canal GB Cult, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Hélio e hoje iremos fazer leitura juntos de uma história bem legal, uma história curtinha, tá? É um curta-metragem. A história se chama O Duelo. Eu confesso que eu ainda não tinha visto essa história de Tex Willer, mas é bem interessante. Vamos então à leitura? Vem comigo. Versão brasileira GB Cult. O Duelo. Argumentos de Civitelli, roteiro Nisi e desenhos de Civitelli. Uma tarde quente de verão. Ali está escrito Salão, vamos enxaguar a goela? Grande ideia, camelo velho. Então aqui nós temos o Tex Willer, o Kit Carson, o Kit Willer, que é o filho de Tex, e o Índio Navajo, amigo inseparável deles nas aventuras. Depois dessa viagem, nada melhor que uma boa cerveja fresca. Santas palavras! Aí aqui o Tex entrando no salão. Aí o dono do bar, balconista, não gosta de índios no estabelecimento dele. Não servimos bebida a focinhos vermelhos. Repita. Sem papo. Ou o índio sai, ou eu tiro daqui a chutes. Tente. O salão é meu e eu faço o que... Chega, idiota! Aí joga ele no chão. Vai me pagar, maldito! Sem palavrões. E volte ao balcão. Todos calmos, ok? Não se agitem por uma pequena discussão. Todos engatilhados ali, o Kit Carson pronto para disparar em quem foi engraçadinho ali. Aí o Tex pula o balcão. Todo mundo pro balcão, amigos. É por minha conta. Ó, pessoal, vou fazer uma pausa aqui, um pequeno comentário sobre o Tex, tá? Estamos aqui numa conversa, um diálogo sobre Tex Willer, somos todos aqui fãs do Tex, né? Se você não quiser ouvir, você pula adiante, tá bom? Mas olha só, eu achei interessante que eu lembrei aqui que o Tex sempre em ocasiões, em vários episódios de gibis do Tex ao longo da vida que eu li, ele sempre foi festeiro, oferece bebida para todo mundo no bar, ele costuma falar, é por minha conta, que nem aqui, ó. Todo mundo pro balcão, amigos. É por minha conta. Então, ele é uma pessoa, assim, carismática, na verdade, né? As pessoas pensam que ele é violento e tudo mais. Ele é da corporação dos Rangers. Foi injustiçado pela própria corporação. Depois foi reconhecido. A vida dele, ele teve problemas desde a sua jovialidade. Então, ele vem tentando resgatar. Inclusive, em alguns episódios, a justiça condena ele por um crime que ele não cometeu. Depois ele sai atrás para tentar corrigir, não por ele querer, por ele ser preso, porque o Tex ele consegue se safar, né? Mas assim, para proteger a hombridade dele, o brio dele, a moral dele, ele se preocupa muito com isso. É uma pessoa do bem, é uma pessoa direita, apesar de pessoa achar que ele é violento. E essa parte aí, nesse bar aí, ele não tem o porquê de ficar pagando bebida para todo mundo. Ele simplesmente fez isso aí. Algumas vezes ele faz para conseguir algumas pessoas ali testemunhas, tá? Para conquistar a pessoa, ele faz o que ele quer ir atrás de bandidos, fazer justiça, na verdade. Mas tem hora que ele fica ali, ó, é o Tex verdadeiro ali, ó, você vê ele fazendo aquela festa, e o Kit Carson, vou te contar, um amigão dele ali, ó, bacana demais. Aí depois ele vai lá, ó, então, vou adiantar aqui um pouco a cena, olha aí, ele paga as contas direitinho, é um cidadão do bem, olha lá, aí ó, a saúde de vocês, muito legal, bacana mesmo, essa é a observação que eu queria fazer. Se você tiver alguma curiosidade do Tex aí, algum particular, algum cacuete dele, por 1000 bisontes, que ele fala, deixa aqui no comentário, vamos conversar sobre isso, vamos fazer uma discussão sobre os clichês do Tex, da convivência dele, tá certo? Vamos continuar com a história que tá muito bacana, hein? Olha lá o Kit Carson, imponente, já engatilhado ali, ó, show de bola. Ei, não pode! O que foi? Tem medo de que não pague? Tome, isto chega? Tá tudo bem, eu te ajudo. A saúde de vocês. Yupi, hoje se bebe de graça. Vamos, pessoal. Diabo, Tex Willer é sempre o mesmo. Não muda nunca. Sabe quem é ele?
E faz tempo, garoto. Aquele homem é uma lenda do oeste. Um pistoleiro? Não, pistoleiros são outra coisa. Eu entendo disso. Posso te contar uma história interessante sobre ele. Eu gostaria, mas... Sente aí, não precisam de você agora. Acho que dá. É a história de um pistoleiro de verdade, que conheci pessoalmente há muitos anos, rápido com o revólver desde criança. Era chamado de Arizona Kid. Para ele, duelar era só um jogo e, apesar de não ser realmente malvado, não tinha escrúpulos em matar em duelo. Cada morto era só uma marca a mais na sua coronha. Depois, pôs-se a serviço de quem pagava mais. Gente endinheirada que não empunhava uma arma para impor os próprios interesses mais ou menos lícitos. Arizona Kid ganhava tanto dinheiro que mandou folhear seu revólver a ouro. Diacho, um revólver de ouro! Mas ser considerado um bom pistoleiro não lhe bastava mais. Queria ser o melhor. Foi aí que a fama de atirador infalível de Tex Willer começou a lhe fazer sombra. Começou a procurar Tex. Queria a todo custo desafiá-lo para mostrar sua superioridade. E conseguiu? Não foi fácil. Tex Willer estava sempre ocupado em missões arriscadas por conta do comando dos Rangers, ou na defesa dos Navajos, de quem havia se tornado o chefe. Mas o encontro dos dois estava escrito no livro do destino, pois quando já havia perdido a esperança de encontrá-lo, Tex Willer surgiu diante dele no salão de Winter Rock. Depois de uma longa cavalgada, Tex Willer surgiu cansado e empoeirado. Aí o Tex aparece e ele se espanta, né? Porque já queria ter um encontro aí, uma topada com o Tex. Com Carson, Willer havia seguido 3 assaltantes que haviam matado o caixa de um banco de Farmington. Ao ver que eram seguidos, os bandidos haviam armado uma emboscada. No tiroteio, um deles morreu e os outros 2 fugiram. Willer e Carson se separaram para ter maiores chances de encontrá-los, mas quando Willer chegou ao Winter Rock, a caçada não havia acabado. E foi nessas circunstâncias que Arizona Kid decidiu lançar seu desafio. Vou procurá-lo diante de todos, não vai poder pular fora. Então você é o famoso Tex Willer? É o que dizem. Faz tempo que eu queria te conhecer, mas agora que te vejo, mais que um pistoleiro, parece um vaqueiro que levou a manada ao mercado. Você está procurando encrenca. Chegou numa hora errada, amigo. Estou na cela há 2 semanas e só me interessa tomar essa cerveja na Santa Paz. Eu sou Arizona Kid. Esse nome não te diz nada? Conheci um sujeito que usava esse nome. Era pistoleiro de circo. Usava balas de festim e se vestia como um palhaço. Está falando de outro. Como vê, não estou vestido de palhaço e, se quiser duelar, vai descobrir que não uso balas de festim. Um duelo, é? A coisa está esquentando, hein? Está cansado de viver? Aceite o desafio e vai ver. O famoso Tex Willer tem medo. Imagine só. Aí o pessoal todo aí, ó, aguardando a resposta. Estou esperando a resposta. Atenção do povo. Muito bem. Se quer espetáculo, vai ter. O salão se esvaziou. Um instante depois, todos estavam na rua e, com a notícia do duelo, chegou mais gente. Vê aquele relógio? Já vai tocar 6 horas. Vamos atirar ao primeiro toque, ok? Certo. Aí a cena épica, né? Quem será que vai vencer esse duelo? Eu aposto no Tex Willer, e você?
Relógio quase 6 horas. Antes de contar como acabou, quero te dizer uma coisa, garoto. Sim, mas vai logo. O rapaz tá de pressa já. Anos depois, Arizona Kid me confidenciou que naquele momento, vendo Tex Willer ali, parado, a 20 metros, entendeu que perderia. Como ele percebeu isso? Sentiu uma coisa difícil de descrever. De repente, se deu conta de que sempre havia brincado com os seus revólveres. Mas seu adversário sempre os usou de forma bem diferente. Tex Willer sempre havia usado os revólveres em favor de um ideal. Sempre soube distinguir entre bem e mal, entre a causa justa e a errada. Ao fixar o olhar calmo e decidido do Ranger, Arizona Kid percebeu toda a superioridade de Tex e, naqueles breves instantes, sentiu toda a sua segurança desaparecer. Mas o desafio partiu dele e ele não podia pular fora. Agora não adianta ter medo, né? Tem que seguir adiante. Arizona Kid fechou os olhos esperando o segundo disparo. Agora ele me mata. Errou. O Arizona Kid tá suado aí, ó. Já queria desistir, né? Vai tomar um tiro. Daqui a pouco, será que ele vai tomar um tiro? Mas o tiro não era para ele. E não havia sido Tex Willer quem lhe atirara. Aí no caso seria o Kit Carson. Eu tava preparado. Eles tinham acumulado alguma coisa, hein? Esse esquema aí. Vamos ver no final. Mais um ali. Ei, quem diabo eram aqueles dois? Aí o xerife chegou. Os assaltantes que mataram o caixa do banco de Farmington. Os dois que até agora fugiam de nós. Entendeu, garoto? Willer e Carson sabiam que os bandidos haviam se refugiado em Window Rock. Tex entrou sozinho na cidade e Carson cobria suas costas. Tex só aceitou o duelo porque achava que seria um modo para desentocar os dois. Esperava que eles se aproveitassem. E isso aconteceu. Como Arizona Kid reagiu? Oh, foi uma grande lição para ele. Reconhecendo a superioridade moral de seu adversário, não saiu humilhado do duelo. Mas decidiu que, a partir daquele dia, seu revólver não atiraria mais. Comprou um pequeno rancho e virou o criador. Nunca mais usou a arma? Ele nunca se separou de seu agora inofensivo revólver, mas só como lembrança de seu passado. Bem, garoto, está tarde. Vou voltar ao meu rancho. Aí ele sai pra fora. O Tex já tá ali pegando o cavalo. Meus respeitos, Willer. Quem é esse? Acho que nunca ouvi antes. E pega a carroça e vai lá pro rancho dele. E o Tex e sua turma segue adiante. Olha, aquele homem esqueceu o cinturão. Ele esqueceu o cinturão ali e fim da história. Se você gostou, deixe o seu like, ok? E até a próxima história. Um abraço. E aí, gostou da história? Eu também gostei. No final, aquele homem que estava contando a história para o rapaz lá, que servia bebida para ele que era o Arizona Kid. Muito interessante a história, não? Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário se você gostou desse novo modelo de apresentação aqui do canal GB Cult, para que nós possamos ter o melhor entrosamento nessa ciranda de apaixonados por Tex Willer. Nós que gostamos de ler histórias em quadrinhos, eu gosto de ler e contar histórias como antigamente, onde se reunia algumas pessoas na sala ou na cozinha, escolhia uma pessoa para fazer a leitura, onde tinha aquela interação humana, aquele calor humano, aquele brilho, aquela aproximação. Não condeno hoje o aparato de tecnologias que temos na inteligência artificial, onde nós temos vozes neurais, vozes robotizadas, mecanizadas, mas eu preferi colocar aqui o meu eu, a minha essência, a minha personalidade, para transformar isso
mais humano. Então até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não se inscreveu, tá fazendo o que ainda, né? Dê o like maroto. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Grande abraço.